Diletos irmãos, amigos que nos assistem, que nos ouvem também pelas rádios de nossas cidades, com muita alegria e prazer estamos aqui para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. É com alegria que a Semadeiron, através da sua diretoria, ela promove mais esta edição da Escola Bíblica Dominical. E ela vem ao ar com um propósito muito especial. O primeiro propósito dela, sobre todos os demais propósitos, é de adorar e glorificar a Deus, naturalmente. O segundo propósito é, então, de compartilhar com nossos irmãos, amigos, com os professores, superintendentes das escolas bíblicas dominicais de nossas igrejas, este belíssimo comentário sobre a conversão de Saulo de Tarso. Então, nós iniciaremos já fazendo uma oração a Deus, pedindo a bondade dele e a misericórdia, para que tenhamos uma escola abençoadíssima. Oremos. Pai eterno, te agradecemos por este momento muito especial que o Senhor nos dá, para estarmos em contato com o público de Rondônia, o público brasileiro, o público do mundo todo, para, Senhor, neste momento, compartilhar a Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar e também capacitar a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, que seja tudo para a glória do Teu nome. Amém. Pois bem, nós temos então a nossa Escola Bíblica Dominical e o texto áureo. O texto áureo diz-nos o seguinte: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. A verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Leitura bíblica em classe. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Então, nesta Escola Bíblica Dominical, nós vamos asseverar que a salvação, ela ocorre por meio da graça, e isso tudo mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda nesta escola dominical, nós apresentaremos a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, relacionaremos a conversão de Saulo com uma doutrina bíblica da conversão e iremos elencaremos 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Pois bem, nós temos aqui já a nossa lição da escola dominical e o nosso irmão Eliseu, ele fará o comentário do primeiro ponto da lição, a conversão de Saulo
um ato da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta terceira aula abençoada e tratando hoje exatamente da conversão de Paulo. Na aula passada nós trabalhamos as perseguições, ou seja, ele como perseguidor. Agora nesta, ele como um homem já converso. Essa conversão que marca na Bíblia como uma das maiores conversões, e digo mais, não só na Bíblia, mas em toda a história da humanidade, do cristianismo, a conversão de Saulo é uma grande marca, um grande modelo, um grande ensino para todos aqueles que buscam entender a salvação, entender Jesus Cristo, entender o caminho para a eternidade. Saulo foi alcançado pela graça de Deus, é o que nós estamos trabalhando. Ele não foi alcançado pelos seus próprios esforços, a capacidade intelectual, os recursos financeiros, o título dele de cidadão romano, a formação dele aos pés de Gamaliel, nada disso lhe deu habilidades para que ele encontrasse Deus. Isso é ratificado pela Bíblia quando Jesus disse: Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou-a aos pequeninos. Não significa, ali é uma força de expressão, não significa que Deus esconde dos sábios e entendidos. Significa que os sábios e entendidos são tão orgulhosos que eles não querem dar ouvidos à voz da palavra de Deus, que por vezes se apresenta de forma muito simples, muito humilde, muito acessível ao ser humano. Então os sábios e entendidos, como era o caso de Saulo, colocaria mais dificuldade, mais obstáculo ainda, porque não pararia para ouvir uma palavra de um Cristo crucificado, que era maldição para os romanos, que, segundo os romanos, a palavra cruz não deveria ser pronunciada, não deveria sair da boca de um cidadão romano, por ser maldição. E Jesus foi a esta cruz, ressuscitou. Agora, este é o Salvador. Saulo não iria atrás de Jesus com a sua esperteza toda. Mas a graça de Deus, que se traduz ou que significa favor imerecido, que nenhum homem merece, ela, como diz em Tito 2:11, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Esse favor que Deus doou, que Deus entrega ao ser humano, é para todos os seres humanos. Então, Saulo também foi alcançado. Foi alcançado de que maneira? No caminho de Damasco, no caminho para a capital da Síria, Damasco, ele é alcançado por uma luz muito forte, mais clara do que o sol ao meio-dia, e ele cai atônito. Foi a maneira que Jesus escolheu para trabalhar na vida de Saulo. Muitos que nos ouvem refletem nesse momento sobre as muitas maneiras que Deus tem trabalhado na vida deles ou de outros conhecidos, e se fôssemos aqui elencar as inúmeras maneiras que Deus trabalha, nós veríamos Deus salvando através de sonhos, Deus salvando através de um perigo de acidente, Deus salvando a partir do riso de uma criança ali, talvez até banguela, como podemos dizer ali, que ainda não tem nem seus dentes, e rindo
para alguém que está decepcionado e triste com a vida. Tantas maneiras que Deus utiliza para salvar. No caso de Saulo, Deus utilizou esse resplendor de luz porque o homem estava orgulhoso, o homem estava com o coração altivo, e Deus vai ferir esse orgulho dele, derrubando-o por terra. Então ele brada: quem és tu, Senhor? Ele muda radicalmente a sua maneira de pensar com essa visão. Jesus sabia que essa era uma maneira de trabalhar. Tem pessoas que se convertem apenas por um gesto, por um louvor de uma pessoa adulto, de um idoso, de uma criança. A maneira não importa, Deus trabalha. E é isso que nós estamos falando nesse primeiro ponto, porque o Senhor Jesus utiliza as coisas pequenas para confundir grandes. 1 Coríntios 1 e 27 em diante. Coisas que não são para confundir as que são. Então ele alcança Saulo ali daquela maneira apropriada. E dizemos que alcança, por quê? Porque Saulo já muda de posição. Ele que era um homem tão importante, agora muda o repertório dizendo: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou aquele a quem tu persegues. É duro para ti recalcitrar, ou seja, dar coices nos aguilhões. Para quem conhece o que é aguilhão, o carro de boi, ele costumeiramente se colocava o aguilhão, porque quando o boi que precisava ser amansado dava os coices, então se feria. E quanto mais estressado estivesse o boi, pior ainda, a dor maior. E Deus diz: Saulo, é duro para ti. Então, ele agora: o que eu devo fazer, Senhor? E Deus então envia-o à rua chamada à direita. Ele vai então a essa rua chamada à direita, guiado por pessoas que estavam ali, porquanto ficou cego. E Deus fala lá com Ananias: Ananias, vai à casa de Simão lá, de Judas melhor, que está ali na rua chamada à direita, e ora por um homem chamado Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias se assustou, mas Deus disse: não precisa assustar-se, ele é vaso. Ananias, aparentemente um homem simples, então vai, e quando ora, Saulo é cheio do Espírito Santo, volta a ver. Interessante que Saulo converte-se, que ele já estava orando, já fazia 3 dias que ele estava em jejum, e agora é cheio do Espírito Santo. Então nós vemos como Deus trabalhou de uma forma extraordinária, e percebemos que houve uma conversão nele, houve uma mudança, para que ele decidisse orar, jejuar. Ele precisava ter recebido o que aconteceu com ele no caminho, com arrependimento, que o texto vai continuar a falar para nós, que era com uma tristeza profunda na alma, que, reforço, a graça de Deus funciona quando nós nos entristecemos com o pecado. Se a graça de Deus ela está estendida, mas eu não me arrependo, não há essa manifestação de arrependimento, então eu acabo perdendo a oportunidade de me salvar. Quantas pessoas concordam, mas não se arrependem? A graça salvadora, ela se manifesta a Saulo, porque ele compreendeu que ele precisava também fazer a sua parte. Jesus foi ao encontro dele. Como ali, naquele poço de Jacó, ele esperou a mulher samaritana. Ele estava no poço de Jacó, os discípulos foram comprar comida, ele sabia que aquela mulher chegaria ali, ele fica esperando. Eu digo para você, Jesus esperou por mim, esperou por nós, espera por você. Ele está esperou por Saulo ali e o cercou no caminho de Damasco. Mas dependeu de Saulo tomar a decisão de dizer: quem és tu, Senhor? Eu vou mudar.
e orou, jejuou, se arrependeu e foi cheio do Espírito Santo e passou a ser uma bênção no reino de Deus. Eu pergunto, irmão, pastor Jormi César, o homem, ele vai a Deus ou Deus vem ao encontro do homem? Como que é? É o homem que escolhe Deus ou Deus que escolhe o homem? No caso da salvação. Boa pergunta, e Jesus mesmo já nos deu essa resposta. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Significando dizer que nós somos frutos de uma escolha de Deus, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, já com o propósito de salvar a todos quantos nele crescem. Tudo que nós precisamos fazer é aceitar esse chamado de Deus, crendo e recebendo Jesus como nosso Salvador. É como Deus nos capacitando para aceitar o chamado da salvação. Porque lá em Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça sois salvos, não vem de vós. Quer dizer, a salvação não parte de nós, a salvação parte de Deus para nós. Porém, nós precisamos de responder afirmativamente a esse chamado. É como se Deus trouxesse a fé a nós para que nós pudéssemos crer. E fazendo uso dessa fé, nós cremos e recebemos a salvação gratuitamente, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, então, eu decido, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com o teu coração crê e com a tua boca você confessa, será salvo. Muito simples. Creio que Jesus ressuscitou, que morreu na cruz e que o seu sangue me perdoa, e confesso que eu vou tomar uma decisão e que eu quero Jesus, então será salvo. Nesse momento acontecem alguns processos. Nós somos regenerados, que é o que está em João 3, também em 1 Pedro 1:3, dizendo nascer de novo. Nós nascemos de novo, como Jesus disse, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E também somos justificados. Romanos 3:24, Romanos 8:33, diz: e ninguém tem mais o poder de nos condenar, porque Deus nos torna justos, nos justifica. Quando Deus olha do céu para nós, Ele vê Jesus no meio. Por isso nós somos justificados, por isso nós somos salvos. Porque mesmo depois de salvos, nós continuamos a falhar. Mas agora, o arrependimento contínuo que está no nosso coração nos permite ser considerados justos. E Deus, ao olhar para nós, Ele não nos fulmina, digo eu. Porque se Ele olhar para o homem com suas falhas, com suas fraquezas, sem a presença de Cristo no meio, nós seríamos destruídos. Mas quando Ele olha, Jesus ficou no meio. É o que diz em 2 Coríntios 5, que o ministério da reconciliação, ou seja, Deus uniu o mundo com Ele através de Cristo. E aí nós temos também o processo da justificação, da regeneração e da santificação, que vem também ali no momento em que nós nos convertemos e continua até o dia do arrebatamento, quando nós seremos glorificados e teremos uma santificação completa e viveremos para sempre ao lado de Deus. Aceitar a Jesus é uma necessidade. Se você está nos ouvindo e ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, saiba que só uma maneira de chegar ao céu é arrependendo dos pecados, crendo em Jesus e passando a seguir outro caminho, deixando o mundo para trás, como fez Saulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ainda para o irmão Daniel. Irmão Daniel, a respeito da salvação, Jesus nos comprou quando nós aceitamos a Ele como Salvador. Como que esse comprou? Comprou de quem? Compra do mundo, compra do diabo, compra de quem? Se de repente quiser também um auxílio do pastor Jormi César, eu já ouvi trabalhando sobre isso há algum tempo e pode nos ajudar. Eu posso complicar, mas quanto que ele pagou por isso e onde é que estava à venda esse produto? Não. É interessante, pastor Eliseu.
A gente ouve de vez em quando algumas pessoas, hoje talvez não muito, né? Dizendo que Deus nos comprou do diabo, né? Isso nós não temos base bíblica. O próprio homem se deixou levar pelo engano, o próprio homem se deixou levar por tudo aquilo que aparentemente parecia algo tão bom e tão desfrutável. Todavia, Deus tomou essa iniciativa. O pastor João César disse com bastante propriedade que foi Deus quem nos amou primeiro. João escreve sobre isso, né? Escreveu sobre isso aí. Então, vamos pegar aqui o exemplo de Saulo. Alguns adjetivos para Saulo. Saulo, ele era o quê? Era um carrasco. Saulo, ele era um homem truculento, selvagem, um bárbaro, um fundamentalista, que nós já vimos nas lições anteriores, fundamentalista religioso, em seu zelo aí ensandecido. Então, de quem é que Deus nos resgata? Deus nos resgata justamente do pecado, desse mundo apodrecido e que, aos olhos humanos, como bem escreveu o sábio Salomão, ele disse que há caminhos que ao homem parece ser perfeito, mas o final dele é morte. Então o Senhor nos salvou, Deus, por intermédio de Jesus, nos resgatou de onde? Dessa terrível treva, do mundo perdido, tirou-nos deste lamaçal de pecado e nos trouxe para onde, pastor João César? Para a sua maravilhosa luz. Pronto, tirou-nos deste momento terrível, tenebroso, que nós caminhávamos a passos largos para o abismo. Agora nós temos um céu de glória esperando por mim, por você, por todos quantos decidirem aceitar a Cristo. Seguiremos então para o segundo ponto, ouvindo o professor Daniel Muniz. É uma honra, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez e comentarmos esta terceira aula do nosso quarto e último trimestre, cujo título é, de fato, a conversão de Saulo de Tarso. Pastor Eliseu já trouxe para nós aqui uma boa explanação, um bom comentário com referência à conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. E eu pude, ao ouvir o pastor Eliseu e também o pastor João César, entender que, de fato, essa conversão de Saulo é uma evidência irrefutável, uma evidência, diria até incontestável, da graça de Cristo. Agora, quando nós chegamos aqui no tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão, o que salta aos nossos olhos, o que está proeminente aqui neste tópico, é uma palavra. E sabe qual é, pastor João César? Arrependimento, pastor Eliseu. O arrependimento. Porque Deus, ele entra com a salvação. E o homem, pastor João César, entra com a decisão. Com a decisão. Com este arrependimento. Porque de aceitar ou não. Então, a alternativa está aqui. E não existe um plano C. Não, você já me entendeu. Ou é céu ou não é. Ou é céu ou é inferno. Então Deus, ele entra com a salvação. Então quando nós vamos ao Novo Testamento, quando a gente começa a estudar o Novo Testamento, nós vamos entender que arrependimento, ele traz de fato essa ideia de tristeza pelos próprios pecados. É isso mesmo. O arrependimento, ele faz com que a pessoa entristeça. Lembra da vida pregressa de Saulo antes da sua conversão? Ele sentia prazer, aquela pessoa tomada por ódio, e ele estava tão feliz, pastor Eliseu, porque ele havia conquistado o ego do seu coração lá em Jerusalém, havia conseguido o seu objetivo, agora ele caminhou para Damasco. Falou assim: olha, eu fui bem sucedido lá em Jerusalém, Jesus está morto, agora o que me resta é acabar com os seus seguidores. Foi isso que Paulo pensou. E neste caminho, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o arrependimento dos pecados é acompanhada de um desejo enorme de corrigir
o rumo, de corrigir o caráter e a conduta moral. Isso que faltava na vida de Paulo. Paulo pensava estar fazendo um bom serviço a Deus quando ele perseguia os cristãos, quando ele perseguia o caminho, porque naquela época nós não tínhamos ainda esta denominação igreja, era conhecida como o caminho, os seguidores de Cristo. E Saulo se sentia muito feliz em poder estar fazendo isso. Só que Saulo, como nós já estudamos, não estava perseguindo somente os cristãos. Ele também estava perseguindo a Cristo. Então, o verdadeiro arrependimento, de fato, ele vai resultar em uma mudança. E esta mudança é uma mudança de vida. E nós vamos ver lá no último tópico quais são as faculdades onde esta mudança acontece. Então foi o que aconteceu com o Saulo de Tarso, após ele ter esse encontro com Cristo lá no caminho de Damasco. Eu encerro já esta primeira parte dizendo que a confissão dos pecados é o maior sinal de arrependimento. É isso mesmo, a confissão de pecados é o maior sinal de que a pessoa, doravante, seguirá uma vida, viverá uma novidade de vida, glória a Deus. Então Deus, ele sabe, de fato, que estamos sujeitos a todas essas leis, ou leis desse mundo, mas Deus, ele exige que pautemos uma vida dentro dos padrões estabelecidos, dos padrões que estão exarados nas Sagradas Escrituras por Ele. Ele usou mais de 40, isso, pastor Eliseu, escritores, é isso? E pessoas que não se conheciam entre elas, para escrever a Bíblia Sagrada. Então ali nós temos a Bíblia é a nossa única regra, a única via de regra e de fé são as Sagradas Escrituras. E quando nós nos afastamos desse padrão estabelecido por Cristo, o que é que acontece? Ele espera que nós admitamos que nós somos falhos. Então ele quer tão somente que nós nos aproximemos dele. Isso aconteceu com o Saulo de Tarso, lá a caminho de Damasco, a caminho da Síria, ok? É por meio da salvação, é por meio da conversão, quando eu decido, eu compreendo que tudo aquilo que eu estava fazendo não agradava a Cristo, não agradava a Deus, e eu preciso ter um novo rumo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, nós vamos perceber ali no capítulo 22, no versículo 8, que o Saulo de Tarso, ele reconheceu que Jesus é o Senhor. Saulo de Tarso reconheceu que Jesus é o Senhor. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, o versículo 8. Olha o que Lucas escreveu. E eu respondi, quem és, Senhor? Palavras aqui do Paulo, né? Do Saulo. E disse-me, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Nós podemos depreender daqui deste versículo que Saulo, ele reconheceu que Jesus é o Senhor. E uma vez que Saulo reconhece que Jesus é o Senhor, aquele a quem Saulo respirava, aquele a quem Saulo perseguia, ele agora começa a entender diferente. Ele estava feliz em cumprir um objetivo que era eliminar os seguidores de Cristo, entendendo que o Jesus estava sepultado, que não iria ressuscitar. Isso na visão de Saulo. Mas Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso, verdadeiramente Jesus ressuscitou dentre os mortos, e isso também nos traz a certeza que se morrermos nele, nós também ressuscitaremos no último dia. Agora, meus queridos ouvintes, aquela luz que o pastor Eliseu fez menção agora há pouco, ela brilhou na alma de Saulo. Aquela luz que o seu resplendor excedia o sol do meio-dia, iluminou também o coração dele. Tirou agora as escamas dos olhos espirituais de Saulo. Todavia ele ficou cego fisicamente. E Ananias foi direcionado por Deus, ouviu o próprio Deus falando para ele como deveria ser o proceder para orar
por Saulo. Então, aqui nós temos um choque da experiência sobrenatural, do resplendor de luz sobre os seus olhos, que transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava e que agora o fazia um fiel seguidor e seguidor. É interessante, quando eu estava lendo esta passagem, que é como Saulo estava perseguindo os cristãos, mas o Cristo, Jesus, estava de olho nele, desde aquele episódio que aconteceu ali na morte de Estevão. É como o pastor João César, é como se Deus já estivesse espetando o coração de Saulo, dizendo assim: você está perseguindo agora, mas vai chegar um momento que você vai ser o perseguidor. E foi isso que aconteceu. O pastor Eliseu, eu disse aqui que Saulo, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Mas Saulo também, pastor Eliseu, quando a gente lê o versículo 22 de 8, fica bem aqui explícito que Saulo, ele reconheceu que era pecador. E, pastor Eliseu, o que o fez Saulo entender que ele era pecador? Quando aquela luz envolveu Saulo e ele cai por terra, percebe que o que estava em voga ali não era a capacidade dele, ou não era um ser natural, uma força qualquer que estava lhe impulsionando àquela ação de cair por terra e ficar cego. Entendeu que algo sobrenatural estava acontecendo. E quando Jesus fala: quem és tu, Senhor? E quando Jesus fala: por que tu me persegues? Parece que Saulo já estava ferido devido ao momento em que ele estava acompanhando Estevão, ao cooperar com a morte de Estevão, segurar as roupas de Estevão, ver Estevão dizendo: vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita de Deus, ou em pé à direita de Deus. Ele vendo ali também Estevão dizendo: Senhor, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que acabam de fazer. Então isso fere e machuca com Saulo, e Saulo vem remoendo isso, mesmo em momentos em que ele tem que matar ou prender crianças, pessoas de todas as idades. Então ele acaba sendo impactado com aquilo, e tudo o que já havia passado, mais o que está acontecendo nesta cena, faz com que ele tenha um choque e os seus olhos se abram. Quando os seus olhos se abrem, então ele se arrepende, que é o importante. Muitas vezes as pessoas conseguem compreender, mas não querem arrepender-se. Então, o que levou Saulo a arrepender-se foi todo esse bojo de ações que Deus já vinha trabalhando. Deus não pega o homem assim de surpresa, não. Ele vem trabalhando aos poucos, vem falando aqui, falando ali, mostrando uma coisa, mostrando outra, e de repente, quando Deus vê que está na hora, então ele dá um impacto. Ele é um grande ganhador de vidas, né? E verdade. Aí, através do seu Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, convence, e se o homem aceita, então acontece a conversão. Muito bom, pastor Eliseu. Então nós entendemos aqui que Saulo reconheceu que Jesus é o Senhor, Saulo reconheceu que era um pecador, e também Saulo, ele reconheceu que precisava ser guiado pelo Senhor. Atos 22:10, olha o que diz: então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Glória a Deus. E nesta passagem nós também podemos entender que a salvação, ao contrário do que muitos pensam, a salvação não é um ato único, não é um instante isolado. Há quem diga que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, essa pessoa, ela precisa entender os passos da salvação.
Primeiro ela é regenerada. Após a regeneração, o que acontece na vida dessa pessoa? A justificação. A santificação, ela acontece paulatina. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Até chegarmos na glorificação com nosso Deus. Então, a salvação não é um instante isolado, mas envolve todo um processo. Ou seja, ela é uma sequência de atos, pastor João César, com origem em Deus. Então, nós podemos depreender daqui, pastor João César, que a salvação, ela é o quê? A conversão é uma mudança de direção. A pessoa estava indo numa direção, ela compreende que, pela atuação do Espírito Santo, que estava fazendo tudo errado, e agora a atuação do Espírito Santo, ela é indispensável para que esse homem, ele seja convertido, ele seja também convencido, exatamente, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convencido do pecado, da morte e do juízo, e assim essa pessoa resolva a arrepender-se dos seus pecados e mudar a direção da sua vida, que o denominamos de conversão. Eu quero aqui deixar para o pastor João César fazer algum comentário pertinente ainda nesse tópico, se julgar necessário, porque nós entendemos também que 3 coisas devem ser destacadas aqui na conversão de Saulo. Eu quero só elencá-los rapidamente. A sua atitude de oração, Atos 9:11, o recebimento do Espírito Santo, Atos 9:17, e o recebimento do batismo, Atos 9:18. Pastor João César. Ok, professor. Nossa conversão, tanto quanto a conversão de Saulo, é um ato que procede de Deus e com a nossa resposta positiva ou afirmativa daquele desejo de Deus para nossas vidas. Quando nós respondemos positivamente, então essa graça salvadora de Deus nos alcança de modo maravilhoso e poderoso e nós mudamos de direção. É o que aconteceu com Saulo. Ele ia como perseguidor, ou foi como perseguidor, e ele voltou como seguidor de Jesus Cristo. Muito obrigado. Nossa lição, ela contém 3 pontos importantíssimos. Os 2 primeiros já foram ministrados. O terceiro ponto, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Bem, eu chamo isso aqui de a transformação total, ou a transformação completa da nossa alma. A nossa alma, ela é formada por intelecto, vontade e emoção. O ser humano já é sabido por todos que ele é um ser tricotômico. Quer dizer isso, espírito, alma e corpo. E sempre que a Bíblia se refere, ela fala nessa ordem, espírito, alma e corpo. A transformação aqui, a nossa lição se refere, na verdade, ela se refere à transformação da nossa alma, nas suas 3 composições, que é intelecto, vontade e emoção. A transformação do nosso intelecto, temos que entender primeiro que o nosso intelecto ele é formado pela nossa mente, e é na nossa mente que os pensamentos são formados. Nós começamos a pensar através do nosso intelecto, nós raciocinamos, conhecemos, discernimos as coisas através dessa faculdade que a nossa alma possui, que é do intelecto. Percebam que o intelecto não é o cérebro é matéria. Com o falecimento, o cérebro derrete. Com o derrame cerebral, o cérebro para de funcionar. Então perceba que o cérebro é faculdade, ou melhor, o cérebro é uma parte do corpo humano, que é matéria, mas o intelecto não é matéria, ele não é material. O intelecto é essa parte pensante do ser humano, é a nossa mente, por onde emana o nosso raciocínio, a nossa capacidade de conhecer e de discernir as coisas. Então, a transformação que Deus operou em Saulo fora tão grande, tão perfeita, que a sua mente fora totalmente transformada. Aquele Saulo que alimentava perseguição, que alimentava destruição, que queria prender, arrastar, bater,
apagar com o cristianismo, agora ele já sai pensando que ele vai defender, que ele vai usar a ferramenta do Espírito Santo, aquela capacitação que vem do alto para ele, para discernir as coisas espirituais, e com esse discernimento ele escreve 13 epístolas maravilhosíssimas, que quando nós as lemos, nós nos sentimos enriquecidos. Isso é transformação da mente ou transformação do nosso intelecto. Na transformação total da nossa alma, também ocorre a transformação das nossas vontades. Ou seja, alguns daqueles desejos que nos invadiam e que nos levavam a fazer coisas que não agradam a Deus, são também transformados. E nós começamos a partir de aí pensar e fazer aquilo que vem da vontade de Deus. Como Jesus dizia, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Nós também, depois de conversos, depois que aceitamos a Jesus como Salvador, depois que Ele transforma o nosso interior, a nossa alma, a nossa vontade é fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. O nosso prazer é ler a palavra de Deus, cantar louvores ao Senhor, orar, buscar a presença de Deus, congregar regularmente. Isso faz parte da vontade transformadora. Enquanto nós sentimos, eu não quero ir na igreja, eu estou cansado, eu não irei à escola hoje que eu estou muito cansado, eu tenho que visitar meu parente, eu tenho que pescar, eu tenho que cansar. A transformação não foi total ainda. Ela ainda não alcançou as nossas vontades. Agora, quando a minha vontade for fazer a vontade de Deus, a nossa transformação alcançou a sua plenitude, que é esta a grande vontade de Deus, que a nossa alma, nossos desejos sejam plenamente transformados por Deus. Então, nossos desejos, nossas necessidades ou as nossas aspirações por essas necessidades, elas mudam o seu norte. E agora nós passamos a gostar daquilo que Deus gosta. Nós passamos a amar aquilo que Deus ama. Isto é coisa linda. E ela se completa quando se transformam também as nossas emoções. A transformação total, interior ou interna do ser humano, ou em outra linguagem, a transformação da alma, ela ocorre na sua plenitude, quando nossas emoções também se transformam, e elas passam a reagir de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, alegria e tristeza. Quando que a minha alegria estará transformada? Quando que eu me alegro com aquilo que alegra a Deus. Quando eu me entristeço com aquilo que entristece a Deus. As minhas emoções agora estão transformadas. Eu não posso me alegrar com aquilo que entristece Deus. Por exemplo, o prazer de Deus é que uma pessoa se converta, é que um pecador se arrependa, se converta e venha ao conhecimento da verdade. Agora, quando eu me alegrar na desgraça de uma pessoa dessa, quer dizer, a minha emoção não foi transformada ainda. Eu tenho que me entristecer quando Deus entristece. Deus não sente prazer na perdição do ímpio, como Deus sente prazer em que o ímpio seja salvo, na salvação de uma pessoa. Então eu tenho que me alegrar quando alguém se converte, eu tenho que me entristecer quando alguém se perde. Então, a minha emoção estará totalmente transformada quando o amor de Cristo, o amor de Deus estiver funcionando na sua plenitude dentro de mim. Eu tenho que amar aquilo que Deus ama, mas eu tenho que aborrecer aquilo que Deus aborrece. Por exemplo, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Não pode ser o inverso. Eu não posso amar o pecado, eu não posso defender o pecado, eu tenho que odiar o pecado. É isto mesmo. Coisas que devemos odiar, dentre elas o pecado, porque Deus também odeia o pecado. Deus se aborrece com o pecado, mas com o pecador não. Deus ama o pecador, seja ele em qualquer nível e instância, se é que posso assim dizer.
Deus o ama e deseja a salvação dele, e deseja a conversão dele. Então eu tenho que orar para que o Espírito Santo possa, dentro de qualquer pecador, fazer nele um rebuliço, ainda que seja como fez em Paulo, ainda que uma luz grande tenha que brilhar dentro desse pecador, para que ele possa reconhecer que é pecador e que Jesus é o Salvador e que quer salvá-lo, que quer perdoá-lo. Nesse momento, então, quando o homem reconhece isso, ele crê, ele aceita Jesus, e Jesus perdoa o pecado dele e devolve a ele a comunhão com Deus que ele possuía. Isto mesmo, Deus nos fez nascer, crescer, e querendo com tudo isso, que nós reconhecemos que ele fez isso por amor, e ele quer que eu reconheça isso, e me converta a ele, e passe a fazer as coisas que ele deseja que eu faça. Logo, as minhas emoções, elas precisam ser administradas em direção a Deus, aquilo que Deus deseja que eu faça, que seja então essa a minha vontade. Já estamos caminhando para o encerramento da nossa aula, e eu quero conferir aqui ao professor Eliseu os agradecimentos aos nossos internautas e também aos que nos assistem pelas rádios ou pela televisão, e agradecendo também à direção da nossa convenção por esse privilégio que ela nos dá de apresentar o programa Escola Dominical. Muito obrigado a todos que participam conosco, estão sempre ligados a esse programa Escola Bíblica Dominical. A Semaderon nos dá esse privilégio de estar aqui apresentando, eu, pastor Eliseu de Oliveira, pastor Jomi César, pastor evangelista irmão Daniel, e trazer aqui lições maravilhosas que são publicadas pela CPAD, com mensagens atualíssimas. Então, somos muito felizes, e um dia como hoje está trabalhando sobre a conversão, a salvação, o segredo da nossa estada na terra é porque muitos ainda precisam de salvação. Jesus está voltando e nós temos o nosso ministério voltado para tirar aquelas pessoas que ainda estão nas trevas para a maravilhosa luz. Então, muito obrigado a você, muito obrigado ao pastor Nelson, nossa gratidão, pastor Nelson Lutemberg, que nos proporciona essa grande oportunidade, toda a mesa diretora da Semaderon, e agradecer também ao Nilson, que está sempre aqui conosco, aqui por trás das câmeras, trabalhando. Que Deus abençoe grandiosamente. É um prazer estar trabalhando com os nossos companheiros aqui, pastor Jomi César e evangelista irmão Daniel. Deus abençoe, irmão, pastor. Obrigado aos nobres companheiros, pastor Eliseu e também o pastor Daniel. Eu fecho fazendo uma pergunta e o pastor Daniel fazendo a oração final. Então, qual pergunta eu quero fazer? Se aquilo que nós temos pensado, aquilo que nós temos raciocinado, conhecido, se isso que nós desejamos ou necessitamos, se aquilo que nos dá alegria é exatamente o que dá alegria, é o que Deus tem pensado para nós, o que é que nós temos pensado? Como estão nossos pensamentos? O que nos motiva em prosseguir, pensando, ou desejando, ou nos emocionando? Então, se não é aquilo que agrada a Deus, que nós possamos mudar enquanto há tempo, que possamos arrepender enquanto há tempo, ou enquanto é tempo de arrependimento, porque chegará um momento que não será mais oportunizado se arrepender. Arrependamos enquanto há tempo e alcancemos o perdão de nosso Deus. Pai amado, grande Rei, Senhor dos Senhores, em cuja presença nós estamos aqui neste momento, para tão somente propagar, disseminar, levar a Tua palavra, onde quer que ela alcance ou chegue. Quantos corações tristes, de repente, neste momento, ao ouvir esta palavra, estas vidas possam se converter ao Senhor. Aquele irmão que se encontra desanimado,
abatido, que esta palavra possa servir como um bálsamo, que esta palavra possa servir de alento. E nós, sem o Senhor, não somos nada. Sem o Senhor, nós não conseguiríamos nem respirar. Até a nossa vida pertence ao Senhor. E aqui, na companhia dos nossos queridos pastores, Eliseu Oliveira, pastor Jorme César, o meu pensamento, a minha vontade, o meu desejo é estar sempre na tua direção, ó Pai. Alcance cada professor que neste momento está acompanhando esta aula, cada aluno, todos que estão não somente envolvidos na escola bíblica dominical, mas comprometidos com esta riquíssima ferramenta. Intercedo, meu Deus, pela vida do nosso pastor presidente da Convenção Estadual Acemaderon, por cada pastor que preside os campos aqui neste estado de Rondônia. Que a graça do Senhor seja abundante sobre suas vidas. Se conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.